E aí galera, você está na Sociedade do Board Game. Meu nome é Guilherme Oliveira. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho aqui embaixo, compartilhe com seus amigos esse vídeo, vai lá também nas nossas redes sociais, se inscreva, todos os links estão na descrição desse vídeo. Vamos lembrar também que a cavernajogos.com.br apoia esse canal, galera. Melhor atendimento do Brasil, vocês já sabem que é com o Bruno. Lá na Caverna você tem desconto quando deposita, você pode pagar parcelado, tem frete grátis dependendo da sua região e do valor de sua compra. cavernajogos.com.br, onde a sua diversão é levada a sério. Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre uma das questões fundamentais aí também do hobby. O que são os Eurogames e os Ameritrash? Vamos tentar responder de uma vez por toda esses dois subgêneros. Não dá para considerar totalmente eles como gêneros, porque nós vamos ver que as características dos dois jogos não necessariamente se encontram somente naqueles tipos de jogo. Hoje em dia nós temos tantos jogos euros com algumas mecânicas dos Ameritrashes e vice-versa, nos Ameritrashes algumas das pegadas aí dos euros. Então não dá pra gente considerar isso como um gênero, mas são praticamente escolas aí de designers dos board games. Vamos então ao vídeo de hoje, Ameritrash e Eurogames. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é da onde surgiu esse termo Ameritrash. E a parte engraçada disso é que o termo surgiu justamente na Europa. Nos anos 90, ali, começo dos anos 2000, existia um gênero de música que era chamado de Eurotrash. Era um estilo de música eletro, assim, uma música mais dance, ali mais do leste europeu, que o pessoal costumava chamar de Eurotrash. Era o lixo europeu, assim, da música. Quando a gente vem para os jogos de tabuleiro, em 2006 foi quando apareceu a primeira menção desse termo no Board Game Geek, em uma lista, a lista vai estar aqui embaixo, que eles fizeram sobre os jogos Ameritrash. E lá o Robertin, que era o nome do cara, o nick do cara ali na BGG, ele chamou os jogos desse estilo de Ameritrash. Com isso, começaram a separar as duas escolas de board games americanas e europeias em dois estilos. Essa pegada de design, tanto europeu quanto americano, a gente pode considerar isso aí como uma escola por causa do que influenciou esses designers criarem os jogos desses estilos. E quando a gente pensa que na Europa, por exemplo, nos anos 80, a gente tinha o Rummikub aparecendo aí como recém-criado Spiel des Jahres para premiar os jogos de designs aí europeus, né? Designs do mundo inteiro. A gente tinha Rummikub, por exemplo, ganhando, a gente teve Interpol, né? Que não é o Interpol, é o Scotland Yard lá fora. Jogos desse estilo mais estratégico. Tivemos nesse tempo também a era talvez dourada aí do RPG nos Estados Unidos. Então, enquanto na Europa eles estavam jogando aí jogos de tabuleiros nessa pegada mais estratégica, lógica, nos Estados Unidos o pessoal estava jogando algo mais roleplay, estavam jogando RPG, estavam jogando jogos nessa pegada. Mas isso aí também é histórico, muito antigo. Até em 1800, por exemplo, se você vai olhar os jogos que já apareciam na Europa, as famílias mais ricas, claro, eram jogos pensando mais pro lado estratégico, até de cartas, que tentavam mitigar aí, tirar um pouco dessa sorte, enquanto nos Estados Unidos que fazia muito sucesso eram jogos, por exemplo, de dados, jogos que tinham uma carga de sorte aí alta. Quando os designers norte-americanos criavam jogos com esse sentimento que eles jogavam, por exemplo, o Eric Lang, por exemplo, qual que é o estilo de jogo que o cara jogava ali nos anos 80? Ele vai criar jogos parecidos com essa pegada. Na Europa, o pessoal também criava jogos do estilo que eles costumavam jogar, com a família, essa pegada. Então a gente vai ver esse desenvolvimento dos estilos de jogos. Por exemplo, nos Estados Unidos apareceu o Risk, ali nos anos 60, enquanto na Europa apareceu jogos estilo mais abstratos, igual eu falei aí, jogos que não tem tanto esse fator de sorte, jogos mais estratégicos. Primeiro de tudo, para vocês entenderem bem essa pegada do Ameritrash e do Euro, é que nenhum dos jogos é ruim, nenhum dos estilos é ruim. Os dois estilos são bons e nós temos jogos hoje em dia
que são mesclados entre os dois estilos. Outra coisa, quando eu comecei a jogar, eu achava que o jogo ser Ameritrash, ele tinha miniatura. Se tem miniatura, é Ameritrash. E isso não é uma verdade. Depois assistindo os vídeos do Luquita e do Jack, onde eles falavam sobre mecânicas e estilos de jogos e tal, eles fizeram uma lista sobre Eurogames e Ameritrash, eles colocaram jogos, por exemplo, Twilight Imperium é €1. E realmente é um jogo de gestão. Quando a gente for falar aqui das características, você vai ver que Twilight Imperium é €1. É um jogo de 8 horas, um jogo pesado, com bastante miniaturas, mas é €1. Você pega, por exemplo, Blood Rage, é um jogo com bastante miniaturas e tal, não é uma conquista diária, mas é €1. Então, assim, a gente não pode caracterizar somente pelo que se usa assim, de materiais nos jogos. Da mesma maneira, nós temos aí, por exemplo, o Pandemic, que é um jogo que tem várias aí das questões relacionadas aos Ameritrash. Então não dá pra gente chegar e colocar uma verdade absoluta sobre jogos que se encaixam em cada estilo. Tem que ter um cuidado, beleza? De qualquer maneira, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso, porque quem se identificar melhor com o estilo de jogo de cada um dos gêneros aí, Ameritrash ou Eurogames, vai poder buscar jogos que tenham mais essa pegada aí no futuro e se interessar mais por esse tipo de jogo. Vamos então agora comentar sobre as características dos Ameritrash e dos Eurogames. Na parte aí de competição dos dois jogos, os Ameritrash, eles têm uma pegada mais entre atacar e focar diretamente aí o adversário. Você faz algo que seja um take dead praticamente. Você joga contra uma pessoa, foca um adversário de maneira direta. Tem mais conflito e você geralmente tem que balancear aí entre ataque, entre defesa. Se você pegar jogos, por exemplo, igual Arcadia Quest, você escolhe quem você está atacando, você joga dados, a pessoa joga dados de defesa, tem esse balanço aí, mas uma coisa mais take dead, uma coisa mais ataque direto. Enquanto que os Eurogames não tem tanto assim esse ataque direto, essa pegada de combate 1 a 1. Mas tem muito a ideia do bloco, tem a ideia de você de algum jeito fechar as oportunidades, fechar as ações que o seu adversário vai poder fazer, e geralmente você vai fazer isso antes da pessoa fazer. Então assim, a pessoa tem um tempo de poder se planejar, poder raciocinar, não, pera aí, ele tomou uma ação, ele bloqueou aquela ação que eu queria fazer, então deixa eu pensar para onde que eu vou. Não é aquela coisa instantânea, aquela coisa do momento, igual em jogos Ameritrash. Igual eu falei, no Arcadia Quest, você chega pra pessoa e fala pra ela, olha, eu vou te atacar agora. Não dá tempo dela pensar, não, vou fazer isso, isso. Ou ela faz naquela hora, ou ela vai ter que jogar dados e ver qual vai ser a defesa. O foco central, não dá pra mim falar que, isso aqui é do Ameritrash, isso aqui é do Eurogames. São características. Porque os dois têm um foco central aí, legal, que pode ser utilizado nos dois estilos de gênero. Nos Ameritrash, geralmente, é focado na probabilidade e risco. Geralmente você tem um risco maior, você tem que pensar se vale a pena você correr aquele risco ou não, e qual que é a probabilidade de você correr aquele risco. Enquanto que nos Eurogames, geralmente são focados na redistribuição, nos recursos limitados, e você tem que saber gerenciar aí esses recursos e os custos de cada ação. Em questão da informação na mesa. Nos jogos Ameritrash, geralmente as informações elas são concedidas de forma fechada. Você geralmente tem segredos, você vai descobrir as ações de acordo com o seu jogo, e os eventos podem mudar geralmente de uma hora para outra, num momento que você não está esperando, e você vai ter que saber se adaptar àquela informação ali que foi secreta. Além disso, você tem que considerar que as informações do Ameritrash são muito relativas, por exemplo, a dados. É uma informação que você só vai receber ela no momento da sua rodada. Jogos, por exemplo, igual Pandemic, cada vez que uma pessoa joga, aparece uma coisa nova no tabuleiro, onde vocês devem discutir e analisar o que vai acontecer. Jogos co-op, geralmente do estilo Ameritrash, acontece muito isso. A informação ela é fechada. Enquanto nos jogos Eurogames, você geralmente tem a informação para a mesa inteira ver, e as pessoas sabem o que está acontecendo. Até mesmo jogos de draft, por exemplo, igual Seven Wonders, as cartas ali da sua mão, aquele baralho, passa para todo mundo.
A informação está fechada enquanto a pessoa não receber aquele baralho para olhar. Mas aquele baralho vai acabar voltando na mão dela e ela já tem uma noção do que cada um pode estar pegando e no que ela vai estar focando, por exemplo. Então a informação ela acaba chegando para todo mundo. Alguns jogos, como por exemplo Lorenzo, o Magnífico, nós temos a informação diretamente aberta para todos. Fica aquele tabuleiro ali, onde você vai escolher quais cartas você vai pegar e todo mundo está olhando ela. Dessa maneira, se alguém vai lá e pega a carta que você está planejando, dá aquele bloco em você, você tem tempo para poder se replanejar e pensar, não, peraí, se o cara pegou aquela carta, deixa eu pensar em fazer essa, deixa eu pensar em pegar essa. E isso também é da ideia da alocação de trabalhadores. Você pega, por exemplo, viticulture. A pessoa foi ali e plantou uvas, que era um lugar que você queria ir. Você pode pensar nas outras ações ali no espaço que você pode ir. A informação está toda aberta do que você pode fazer na mesa naquela rodada. Na parte da estratégia, justamente por essa informação geralmente ser fechada nos Ameritrashes, a estratégia também no estilo do jogo, ela é mais uma estratégia de resposta. Você vai pensar na estratégia de acordo com o que apareceu para você. Igual, por exemplo, você está jogando um jogo no estilo Sword and Sorcery, um Dungeon Crawler. Você vai fazer um planejamento, olha, eu vou andar e vou atacar aquele cara. Mas pode ser que apareça uma carta, pode ser que o dado não colabore com você, e você vai ter que tentar replanejar aquela ação ali sua, aquela sua estratégia em time. Você tem que pensar no tempo, naquele momento exato da ação, e replanejar ali a sua estratégia. Os jogos euros tendem a focar numa estratégia particular. Então você começou o jogo, você vai tentar uma estratégia, focar nela e tentar seguir naquela estratégia. A tentativa sua é fazer modificações mínimas de acordo com o que você vai recebendo de bloco dos seus adversários. Mas a sua estratégia você tende a definir desde o começo do jogo. Pode ser, por exemplo, de um objetivo que você receba no começo da partida, em que vai definir qual caminho você vai querer seguir, influencia na sua estratégia para a partida inteira, por exemplo. Então, nos Eurogames, geralmente você vai focar um caminho e vai tentar buscar aquele caminho ali, buscar aquela estratégia, fazendo o mínimo de modificações durante a partida de acordo com as oportunidades que você vai ter. Vamos falar agora sobre a aleatoriedade nos jogos Ameritrashes e Euros. Nos Ameritrashes, como a gente já está falando, a aleatoriedade acontece muito mais. São cartas que você abre, é dado que você joga. Então esse sentimento de que o jogo não está totalmente no seu controle, onde ações aleatórias acontecem, você tem um sentimento muito maior nos Ameritrashes. Enquanto que nos Eurogames, geralmente essa aleatoriedade ela acontece antes do jogador fazer a ação dele. Então, por exemplo, você virou uma carta, modificou, vamos pensar no Orleans. Você virou uma carta ali, um evento do dia, ele vai te falar o que você pode ou não fazer naquele dia, o que vai acontecer. Acontece para todo mundo, e você vai modificar a sua ação de acordo com aquela aleatoriedade do dia. Mas ela não acontece na hora que você está jogando. Por exemplo, um dado que você jogou não caiu da maneira que você quer e você não vai conseguir fazer as suas ações igual na Ameritrash. O fator de vitória. Geralmente, nos jogos Ameritrash, quem correu os melhores riscos, tirou os melhores dados, fez aquela sua estratégia em time ali melhor, é o que leva a partida. Diferente do Eurogames, que é quem fez a melhor estratégia, conseguiu avaliar melhor as mudanças que tinha que fazer na mesa e levou a maior quantidade de pontos. Isso é uma característica aí bem definida dos dois jogos. Como o Euro não tem aquele sentimento de aleatório que o Ameritrash tem, ganha geralmente quem conseguiu imprimir a melhor estratégia desde o começo da partida. Tema. Os jogos Ameritrash tentam te colocar mais no tema. Aquele sentimento que você tem de estar jogando um jogo temático, de estar naquele mundinho, acontece muito mais nos jogos Ameritrashes. E eles tentam colocar muitas mecânicas, nós vamos ver sobre isso, eles enchem de mecânicas para que fique bem fechadinho e você realmente se sinta ali naquele lugar. Nos Euros não. Euros geralmente são jogos praticamente abstratos, que o tema não é tão forte no jogo. Alguns jogos têm um tema forte, igual por exemplo Viticulture, que você sente naquele mundinho, sente que realmente está fazendo vinho. Mas a grande maioria dos jogos não. Por exemplo, Lorenzo no Magnífico, Trajan, é uma salada de pontos. Qualquer tema que você colocasse ali com aquelas mecânicas, daria certo. Você pode pegar o Trajan, naquele período histórico, você pode colocar que seja na Era Moderna, por exemplo, e o cara está construindo uma cidade.
entendeu? O tema não influencia tanto assim na mecânica e na jogabilidade da partida. E aí a gente vai ver nessa questão das regras. Por quê? Justamente para tentar encaixar bem nesses temas aí, o Ameritrash ele tem muita regra. Muita regra mesmo. Se você ver aí nosso vídeo de unboxing do Sword and Sorcery, você vai ver que são 55 páginas de manual. Eu não consegui acabar de ler até hoje. É muita regra, é muita regrinha, é muita minúcia, é coisinha para fechar para todo lado. Mas quando você está jogando, você tem aquele sentimento que você realmente está explorando uma masmorra. Agora, o Eurogames, justamente por tentar ser essa pegada mais estratégica, imprimindo uma estratégia desde o início, você até pode ter o sentimento que tem várias regras e as regras são complicadas. Mas depois que você começa a jogar a partida, você vai ver que é simples. As regras são aquelas dali, é só você seguir as regras e o desenvolvimento da partida vai ser fácil. Você não tem que ficar toda hora pegando manual, peraí, será que isso eu posso fazer, aquilo dali não? Não, o Eurogame, as regras podem até ser muitas, serem complicadas, mas é meio que fluido. Você vai entender as mecânicas dessas regras de maneira fluida, de acordo com o andamento da partida. Então, essa é uma característica forte aí também dos Ameritrashes e dos Eurogames. Claro que, justamente por todas as características, o fim de jogo nos dois modos são diferentes. Nos Ameritrash, geralmente acontece ao fim de um evento. Então, ou você derrotou, por exemplo, um monstro num jogo Dungeon Crawler, ou você derrotou todos os seus adversários, por exemplo, num Wargame. E nos Eurogames, geralmente esse fim de jogo acontece de uma maneira que você já sabia que iria acontecer no começo da partida. Por exemplo, são 5 rounds. Ou vai acabar quando alguém fizer 20 pontos. O jogo simplesmente termina quando acontece esse momento ali na partida. Aquela condição ali de fim de jogo acontece. Essa condição de fim de jogo, ela geralmente ocorre nos jogos estilo Eurogames. A vitória, geralmente, nos jogos estilo Ameritrash, ela é declarada para aquele ali que conseguiu desbalancear melhor o jogo do seu adversário. Então, quando eu falei no Arcadia Quest, você foi lá e derrotou melhor seus adversários, derrotou também o tabuleiro, e conseguiu dessa maneira declarar a vitória antes dos outros. É uma corrida, você está tentando fazer aqueles eventos ali antes que os outros possam. E dessa maneira também atrapalhando os outros de fazerem diretamente essas ações que eles precisam para poder ganhar a partida. Eurogames, geralmente, são uma salada de pontos. Você vence pela quantidade de pontos que você vai fazer no final. Independente da maneira, que pode ser no Viticulture, que você vai ter os pontos que você ganhou atendendo os contratos de vinhos, ou pode ser num Orleans, aí, num Trajan, onde você simplesmente fez uma salada de pontos. No final ali da sexta rodada, acabou a partida, quem tiver mais pontos ganha. Essa é uma característica também forte aí dos dois jogos. Beleza, galera. Chegando ao fim agora aqui desse vídeo, eu vou só dar uma passada rápida aí sobre o que caracteriza mais aí cada gênero dos jogos. Os Ameritrashes, eles têm competição em forma de conflito direto, com ataques balanceados entre as defesas e os ataques. Também, o foco central é em avaliar os riscos e as probabilidades de darem certo ali aquela sua jogada. A informação é fluida, ela é mais secreta, são blefs e ela acontece no momento ali da sua ação. As condições do jogo são aleatórias e alteráveis, elas alternam ali de acordo com o momento seu na partida. A estratégia ela tem que ser constantemente reavaliada porque tem muita sorte envolvida. Então, como você tem muita sorte envolvida, você tem que reavaliar aquela sua estratégia ali em todo momento. Os elementos aí aleatórios geralmente seguem as ações dos jogadores, determinando o sucesso ou não daquela sua jogada, daquela sua rodada. Os jogadores que vencem são aqueles que geralmente conseguiram dominar melhor os riscos e responder melhor aos eventos e ao que vai acontecendo ali, até mesmo as investidas dos seus oponentes. Geralmente, a Ameritrash são muito fortes nos temas. Eles tentam simular uma temática aí da vida real e usam bastante mecânicas e bastante regras aí para isso. Geralmente, é um evento in-game que faz a partida acabar aí nos jogos Ameritrash. Diferente dos jogos Euros, onde o evento para acabar com a partida, ele é off-game, né? Ele sai por fora. Igual eu falei. Vai acabar na quinta rodada e pronto. Nos Ameritrash, geralmente os eventos que encerram a partida acontecem dentro do jogo. Por exemplo, você derrotar um monstro final ali na masmorra. Geralmente, nos jogos Ameritrash, o jogador que está vencendo tenta acabar com a partida
antes dos outros jogadores. E os outros jogadores, eles tentam fazer que a partida continue rolando a fim de tentar passar na frente para poder vencer a partida. Essas são as características aí principais dos Ameritrash. Vamos agora para as características principais dos Eurogames. A forma competitiva dos Eurogames é em performance, é geralmente uma corrida da performance ali, quem estiver fazendo ela de melhor maneira e conseguindo pegar as melhores oportunidades primeiro que os outros adversários. O foco central é em manejar ali os recursos limitados que você tem. Pode ser dinheiro, pode ser comida, coisas desse tipo. Mas geralmente o foco é em você conseguir, da melhor maneira possível, utilizar os recursos que são te apresentados na mesa. Dessa maneira, você pode ver que, por exemplo, jogos igual Dice Forge, que é rolagem de dados, mas tem a ideia do gerenciamento de recursos. Você tem que modificar o seu dado de acordo com o recurso que você está precisando para poder pegar novas cartas, para poder desenvolver a sua estratégia. Isso é importante vocês entenderem. Não é porque o jogo tem dado que ele não é um Eurogame. Dice Forge, por exemplo, é um euro porque ele tem esse gerenciamento de recursos forte. As informações geralmente são abertas para todos os jogadores poderem ver, diferente dos Ameritrash, que são informações secretas, geralmente fechadas. E as informações, geralmente, antes do início da sua rodada, já estão ali na mesa para que você possa analisar elas e definir como vai ser a sua jogada. O environment, ali, a sensação de jogo, ela é constante. Ela não fica alterando para te dar aquele sentimento de estar no mundinho. Geralmente acontece isso. Claro que em alguns jogos pode se modificar. Mas o foco, em geral, dos Eurogames é na estratégia e na mecânica do jogo. Geralmente, em Euros, nós escolhemos nossa estratégia no começo e tentamos levar ela até o final, fazendo modificações somente as necessárias e pequenas para conseguir imprimir aí a melhor estratégia até o final da partida. Os elementos aleatórios geralmente acontecem antes da sua rodada. Dessa maneira você consegue se preparar e pensar melhor em que você vai fazer. Geralmente quem vence é quem tem a melhor estratégia e conseguiu levar ela do começo até o fim. Uma característica importante nessa ideia da vitória nos Eurogames. Geralmente, você só vai saber que você está vencendo a partida no final. Claro que você pode dar uma estirada ali, levar bastante pontos e estar dando volta na galera. Mas, geralmente, você só sabe quem venceu a partida no final. Isso é uma característica que eu, como Eurogame, gosto bastante. Porque você não tem aquele sentimento de querer abandonar a partida no meio dela. Você nunca sabe quem que vai vencer. A mecânica geralmente não acompanha a história e o lore ali, aquele tema do jogo. A gente tem que pensar isso. Nos Eurogames, a mecânica e a estratégia ela é mais importante que o tema. O tema só está ali para te dar um gostinho legal da partida. Geralmente nos Eurogames você tem ações limitadas e você tem recursos limitados. Essa ideia de limitar os jogadores para ele ter que fazer uma estratégia, pensar bastante se vale a pena fazer um gasto, por exemplo, ou não, acontece muito e de formas maneiras aí nos Eurogames. Geralmente o jogo ele é em cima de uma mecânica de tempo. Vamos pensar o seguinte: você entrou na partida, você tem 5 rodadas para a partida terminar. Você tem que pensar da melhor maneira de você ganhar mais pontos nessas 5 rodadas. Você tem que ter cuidado com isso, justamente pela ideia de ser poucos rounds. Você sabe o que você tem que fazer até aquele fim da partida. Esse tempo aí te aperta bastante na hora de você avaliar os seus recursos aí, suas opções limitadas. E claro que nos Eurogames nós competimos por pontos. E quem tiver mais pontos no final da partida vai ganhar a partida. Essas são as características dos Eurogames e nós falamos também do Ameritrash. Claro que se você gostou desse vídeo, você vai se inscrever, curtir nossa página lá no Facebook também. Vai na Ludopedia e se inscreve, isso ajuda bastante a gente. E vai também ajudar você a estar acompanhando as novidades do canal. Beleza, galera? Muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo da Sociedade do Board Game. E aquele abraço e uma ótima jogatina.